fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos amados, diante dessas batalhas que nós passamos, que nós sofremos, há três coisas que nós precisamos saber. Se essas lutas estão no nosso caminho, que às vezes, irmãos, não há como esquivarmos dessas adversidades, o que fazermos então diante desta realidade que nós temos, que são os embates, que são batalhas, tribulações que sobrevêm contra a nossa vida? Três coisas, irmãos, e eu compartilho e serei sucinto para nós termos um tempo de oração. Primeira coisa que você precisa saber, irmã, preste atenção aqui, é que não há como vencermos as batalhas da vida se nós não estivermos preparados. Não há como vencermos as batalhas da vida se nós não estivermos preparados, irmãos. Então, nós precisamos estar a cada dia preparados na presença do Senhor, porque todas as batalhas exigem preparação, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, ele poderia estar dizendo: meu irmão, se prepare para os embates da vida. Porque se você estiver preparado, irmão e irmã, diante das coisas que sobrevêm contra a sua vida, você pode ter certeza que virá o que virá contra a sua vida, mas você permanecerá de pé na presença do Senhor. A palavra fortalecei-vos no original grego significa simplesmente fortaleza. Significa, meu irmão, tornar-se forte, ser fortalecido. O problema, irmãos, é que quando vem os problemas, nós não estamos fortalecidos. E muitas das vezes, irmãos, nós somos jogados à lona, somos jogados ao chão, porque não há uma preparação da nossa parte diante das demandas, das adversidades da vida. Provérbios capítulo 24, versículo 10, Salomão, na sua sabedoria, ele diz o seguinte: que se te mostrares fraco no dia da sua angústia, a sua força será pequena, meu irmão, minha irmã. Então, se eu sei das realidades das batalhas que eu enfrento nesta vida, seria de urgência e de grande necessidade, de sabedoria da minha parte, me preparar, me fortalecendo em Deus. Não há como, irmã, você permanecer de pé diante das lutas, vivendo uma vida de fraqueza espiritualmente. Entenda isso, irmãos, que ninguém poderá resistir de pé diante das adversidades enfraquecidos. É por isso que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. Veja bem o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. E há 4 conselhos neste versículo, irmão e irmã. Ele diz, primeiramente, sede vigilantes. Segundo, ele vai dizer, permanecer firmes na fé. Terceiro, ele vai dizer, portai-vos varonilmente. E em quarto, ele vai dizer, fortalecei-vos no Senhor. Se você deseja ficar de pé, irmãos, este é o segredo para toda aquela pessoa que deseja permanecer de pé diante das lutas. A alternativa que Deus nos garante, que nos dá, é nos fortalecer espiritualmente.
Segunda coisa que nós precisamos saber nesta noite é que precisamos contar com a força do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 5: porque sem mim nada podereis fazer, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós sofremos derrotas nas nossas vidas, porque nós entramos numa batalha sem contar com o auxílio, sem contar com a presença do Senhor Jesus ao nosso lado. Às vezes estamos sofrendo, irmãos, derrotas, porque simplesmente nós não convidamos Jesus para estar conosco, tomar frente das nossas pelejas, das nossas batalhas, irmãos e irmãs. E Jesus está dizendo para nós nessa noite que sem Ele nada poderemos fazer. Já dizia o apóstolo Paulo: porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, no Senhor que me fortalece, meu irmão. Não queira enfrentar as lutas da sua vida, vivendo uma vida, de certa forma, separados da presença do Senhor Jesus Cristo. Não queira enfrentar as lutas, as pelejas, as batalhas da sua vida. Se de certa forma você tem colocado Jesus, precisamos, irmãos amados, ter este ato de sabedoria, que nós não podemos enfrentar as pelejas da vida sozinhos. Olha um grande exemplo que a Bíblia nos fala. Davi, quando ele ia para o campo de batalha, ele ia sozinho ou ele ia com a presença de Deus? A lógica é que Davi, ele ia com a presença de Deus. É tanto, irmãos, que ele diz: olha, é com meu Deus que eu salto muralhas, é com meu Deus que eu desbarato um exército, é com meu Deus que eu atravesso o vale da sombra da morte, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é um ensinamento para as nossas vidas, irmãos, que se de fato nós estamos em meio às batalhas, precisamos contar com a presença do Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. Não é na sua força, irmã, não é na sua sabedoria, mas é na força de Deus que você vence. É na força de Deus que nós vencemos as batalhas da vida. Quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no próprio homem, está dizendo acerca do homem, irmãos, que confia em si próprio. Às vezes nós estamos sofrendo batalhas, sofrendo derrotas nas nossas vidas, porque simplesmente nós confiamos muitas das vezes nas nossas experiências. Nós confiamos na nossa capacidade, e aí esquecemos, irmãos e irmãs, de contar com a força do Deus Todo-Poderoso. É por isso que o versículo tão breve nesta noite está dizendo: portanto, meus amados irmãos, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Já dizia o profeta: não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas o que se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, meu irmão, minha irmã. Conselho: não entre em batalha nenhuma sozinho nesta vida, minha irmã. Seja uma luta tão simples aos seus olhos, entre sabendo que o Deus Todo-Poderoso estará contigo. Assim como ele estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, assim como ele estava lá onde Davi foi lançado na cova dos leões, Deus estava presente, fechando as bocas dos leões. A presença de Deus, irmãos, é que nos leva ao triunfo. É a presença de Deus que te faz vencedor, meu irmão, minha irmã. Mas vamos para uma terceira lição aqui.
Terceira coisa que nós precisamos saber é que não se vence batalhas espirituais com as armas carnais. Não se vence batalhas espirituais com armas carnais. Olha para cá. Talvez está aí o motivo em que nós às vezes sofremos certas derrotas nas nossas vidas. Que às vezes nós queremos lutar no mundo espiritual munido com armas carnais. Olha aqui que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Presta atenção. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, meu irmão, mas sim espirituais e poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas do inimigo, meu irmão. Neste mesmo capítulo de Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne. E às vezes nós estamos lutando contra a carne. Às vezes falta discernimento em nós, irmãos. E às vezes nos achamos lutando carne contra carne. Lutamos às vezes contra pessoas. Às vezes há discussões banais, fúteis dentro da nossa casa, carne contra carne. Às vezes é alguém que se opõe à sua vida, carne contra carne. E às vezes falta em nós discernimento, irmãos, que as lutas que nós passamos, muitas das vezes não são lutas carnais, são lutas espirituais. E lutas espirituais não se vencem com as armas carnais. Não é porque te calunia que você também vai trocar na mesma moeda. Não é porque te persegue, você também perseguirás. Não é porque que te ofende, você de certa forma vai revidar na mesma moeda, meu irmão. Cuidado com isso. Precisamos buscar nessa noite percepção, discernimento espiritual, para nós não nos acharmos lutando carne contra carne. Paulo vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais. As lutas, irmãos, espirituais se vencem de outra forma. Você não luta contra Satanás com espadas, com revólver. Você luta contra Satanás através da sua oração e através da sua rendição a Deus. Entenda isso.